Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar um pouquinho de CRC, que é o Cyclic Redundance Check. Vamos ver aqui um pouquinho do que é isso. Bom, eu coloquei esse slide aqui conceitual só para entender para que serve o CRC. O CRC na verdade, serve para garantir que que um determinado dado chegou ao destino de forma correta. Por exemplo, quando um emissor transmite uma informação para um determinado receptor, pode haver perda de dados aí no meio físico que você utilizou, seja lá o Wi-Fi, seja um cabo Ethernet, seja serial. Você está suscetível a perder informação no seu meio. E como garantir que o receptor tome decisões em cima de dados corretos? É para isso que serve o CRC. Esse é o principal objetivo, o propósito, né, do CRC, é checar se o dado é válido. Ele não tem a intenção de corrigir o dado, mas ele consegue verificar se aquele dado que chegou está correto ou não. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que a gente esteja transmitindo 2 bits de dados para dizer se o dia está ensolarado, nevoado, nublado ou chuvoso. 00, bit 0, bit 0 significa que está ensolarado. 01 significa que está nevoado, 10 nublado e 11 chuvoso. Se houver alguma interferência nessa informação que alguns desses bits chegam trocado ao receptor, ele não é capaz de identificar se houve um erro. Então você pode estar mandando que o dia está ensolarado e pode chegar lá 0 e 1 e o receptor tomar uma decisão em cima de um dia nevoado, porque houve perda de informação ou houve mudança de informação durante a transmissão do dado. Então vamos ver como que a gente pode resolver inicialmente esse primeiro problema. Vamos adicionar aqui um bit, esse terceiro bit aqui, vamos adicionar esse bit para fazer uma espécie de check. Então vamos fazer o seguinte, normalmente a gente chama esse um bit de paridade. Vamos dizer o seguinte, ó, você tem a 00, você tem algum bit 1 aqui, você tem números ímpares de bit 1? Não, então a paridade é 0. Agora a mesma informação que estava 01, eu coloquei aqui embaixo, então eu coloquei 01. Quantos bits 1 tem aqui? Tem um bit 1. E um bit 1 é ímpar? É ímpar, então a paridade vai ser 1. A mesma coisa aqui, quantos bit 1 tem aqui? Tem apenas um bit 1, então a minha paridade também vai ser 1. Agora o dia chuvoso tem 2 bits 1. Quantos bits 1 tem aqui? Tem 2. 2 é par, então eu tenho o meu bit de paridade vai ser 0. Então sempre que eu tiver um número ímpar de bit 1, eu vou colocar 1. Se eu tiver um número par de bit 1, eu vou colocar 0. Então a informação vai desse jeito aqui. Agora suponha o seguinte, agora nesse mesmo momento você transmite esse dado. Vamos transmitir para o nosso receptor, vamos transmitir que o dia está ensolarado. Então a gente vai mandar 0, 0, 0. Suponha que no meio do caminho houve uma interferência. Ou seja, que interferência foi essa? Suponha que houve uma interferência e o segundo bit aqui foi alterado. Fatalmente, o receptor já vai entender que isso aqui é um erro. Por que vai ser um erro? Porque ele sabe que aqui tem um número ímpar de bit 1. E se tem um número ímpar de bit 1, o bit de paridade deveria ser 1 e está 0. Então aqui ele já descobriu que tem um erro nesse pacote. Se você pegar esse 010, você vai perceber que não tem nenhum padrão 010. Ou seja, isso aqui fatalmente é um dado incorreto. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Mas você, agora ao invés de ter uma interferência no segundo bit, vamos colocar no terceiro bit, inclusive no bit de paridade mesmo. Você mandou 000 e chegou 001. O receptor vai pegar essa informação, vai comparar quantos bits tem aqui, ele vai perceber que aqui tem um bit, não tem bit ímpares de 1, e esse 1 está setado aqui. Ele fatalmente vai descobrir que isso aqui é um erro. Agora, qual que é o problema de você ter um número tão reduzido de bits para checar a validade? Por exemplo, eu só estou usando um bit apenas para checar a validade de um determinado dado. Se eu tenho apenas um bit, o que acontece? Quando 2 desses bits são modificados na transmissão, aí eu tenho um problema. Eu vou ter um falso verdadeiro.
O que significa isso? 2 bits foram alterados. Então eu mandei dia ensolarado, chegou 011. O que acontece com 011? Ele é válido. Quando ele for checar, ele vai perceber que tem um bit apenas 1 bit ele é ímpar, portanto a paridade está 1, ou seja, está correto. Mas no fundo eu gostaria de ter mandado dia ensolarado e está chegando dia nevoado. Ou seja, esse é um problema de você ter um número muito reduzido de bits para a checagem. Então, vamos agora falar do CRC. O CRC, ele existe, os mais comuns são CRC de 16 bits e 32 bits. É justamente para esse tipo de falso verdadeiro não ocorrer tão facilmente quanto ocorre no número de bits. O CPF também é um exemplo disso, de checagem. Você tem 3 dígitos, ponto 3 dígitos, ponto 3 dígitos, e os 2 últimos dígitos, eles são checador. Ou seja, quando você digita o seu CPF, o sistema é capaz de identificar que esse CPF é inválido com base nos 2 dígitos finais. É bem semelhante o processo que a gente faz aqui. Agora sim, vamos falar de CRC. O algoritmo de CRC ele é baseado num polinômio. O grau desse polinômio, que é esse número que está aqui em cima, o grau do polinômio, nesse caso é 16, ele vai definir a quantidade de bits que vai ter o seu CRC. Então, se você tem um polinômio de grau 16, você vai ter um CRC de 16 bits. A paridade lá do primeiro slide que eu mostrei, ele tinha apenas 1 bit. Então, o polinômio de 16 bits vai te gerar um CRC com 16 bits. Como que funciona o CRC? Imagina que você tenha um fornecedor de um determinado equipamento e você tem um sistema. Esse fornecedor ele vai te dizer o polinômio que ele utilizou para gerar o CRC dele. Então, ele te passando esse polinômio e o algoritmo que ele utilizou, você consegue verificar se a informação que veio daquele fornecedor, daquele equipamento que está sendo integrado ao seu sistema, está válida ou não, com base no polinômio. Como que seria isso? Então, suponha que o fornecedor diga o seguinte, ó, eu estou usando o algoritmo CCITT, o CIT, famoso CIT. E ele diz que o polinômio que ele está usando é esse aqui, ó, 16, x elevado a 16, x elevado a 12, x elevado a 5 mais 1. Primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse polinômio num formato binário. Transformar isso num formato binário. Então vamos lá. Então o x é 16, ele é 1 porque ele está aqui no polinômio. Agora se você ver o x15, ele não está no polinômio. O x14 não está no polinômio, o x13 não está, o x12 está aqui, ó. Então, aonde tiver no polinômio o termo, você coloca 1. Aonde não tiver, você coloca 0. O x10 não está, o x9, o x8, o x7, o x6, o x a quinta está aqui. O x4, o x a 3, o x a terceiro, o x ao quadrado e o x1 não estão, e o x0, representado por esse 1, ele está presente. Perceba o seguinte, ó, uma coisa importante que tem aqui. Do x0 até o x16, você tem 17 bits. Mas o grau do seu polinômio é 16. Isso significa que o seu CRC vai ter 16 bits. Vamos detalhar um pouquinho mais. O algoritmo de CRC ele é baseado nesse polinômio e ele é baseado numa operação XOR. Eles são XOR sucessivos. Ele é bem parecido com a divisão. A nossa divisão comum que a gente faz, elas são subtrações sucessivas. E esse algoritmo ele usa XOR sucessivos. Por que eu estou dizendo esse comparativo? Porque subtração, como é que você faz? Você tem um elemento, você pega esse elemento e divide pelo seu divisor, você vai ter um valor e um resto. Vai descer um número e você vai adicionar o seu resto. Você vai pegar agora e dividir para o seu divisor, vai dar um número e sobrar outro resto. Você desce outro número e assim sucessivamente. São subtrações sucessivas, até que você encontre um resto que não é capaz, que não é divisível mais por aquele divisor. E esse resto seria o seu CRC. O mesmo vai acontecer aqui, são XOR sucessivos. Quando você não conseguir mais fazer XOR sucessivos, o que restou vai ser o seu CRC.
Só para alinhar o conhecimento, o operador XOR ele só vai dar 1 quando os bits são diferentes. Então, por exemplo, 0 e 0 são iguais, então resulta em 0. 0 e 1 são diferentes, o 0 é diferente do 1, então vai dar 1. 1 e 0 são diferentes, o 1 é diferente do 0, então vai dar 1. 1 e 1 são iguais, então vai dar 0. Então esse é basicamente o algoritmo. Agora vamos direto aqui a como é que funciona o algoritmo de CRC. Eu vou fazer um exemplo aqui com esse polinômio que tem 16 bits, né, porque o polinômio tem grau 16. Aqui, ó. Então esse aqui é o meu polinômio, ele ainda não apareceu aqui, ele vai aparecer. Esse é meu polinômio e esse aqui é a base do algoritmo. Esse algoritmo que eu estou utilizando, ele pega 16 bits setados como 1, que é onde ele inicia. Então ele vai pegar, tem 16 umas aqui em hexadecimal FF. Tá errado. Falta mais 2 Fs aqui. Mas tudo bem. São 16 bits 1 e aqui tem 8 bits, que é um byte que representa a letra A. Então eu tenho a representação da letra A aqui, e aqui eu tenho 16 bits, que é o meu CRC. Então esse vai ser, quando eu terminar o meu algoritmo, o meu CRC gerado a partir da letra A vai ser o que tiver aqui nessa parte verde. Então vamos ver o seguinte, ó, a primeira parte. Aqui está meu polinômio. Lembra que eu transformei o meu polinômio em um número binário? Ele está aqui. Lembra que eu falei que ele tem 17? Aqui tem 16, um a mais aqui, que é o 17º. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer uma operação XOR. Ele vai pegar 1 e 1 são iguais, então certamente vai dar 0. 0. E ele faz a mesma coisa para os outros. Uma coisa importante aqui é que sempre ele vai zerar pelo menos um elemento à esquerda. Pelo menos um. Pode zerar mais, mas pelo menos um eu garanto que ele vai zerar à esquerda. Isso você vai perceber aqui nessa conta. Então, o primeiro XOR que a gente fez foi o seguinte: a gente pega um valor e faz um XOR dele, que é esse cara, que é esse termo aqui, que é meu polinômio. Me restou isso aqui. Lembra da divisão? Restou isso aqui. Agora, eu pego o resto. Na divisão, normalmente você desce o próximo número. Qual que é o próximo número? O próximo número é o número 1. Então, o 1 vai aparecer aqui, ó. Desci. Deixa eu pegar a caneta e vou mostrar mais ou menos como é que isso funciona. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, 50 dividido por 2, por exemplo. Eu vou marcar aqui que eu vou dividir por 5. 5 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. E sobra 1. Beleza? E aí o que acontece? Eu consigo dividir 1 por 2? Não, então eu tenho que descer o 0. Então vem aqui e desço o 0. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Esse número que estava aqui inicialmente dava para dividir? Não dava, porque eu não tenho um número de elementos aqui para dividir esse, então eu tenho que descer 1, porque o meu polinômio vai ser maior do que esse. Então eu tenho que descer 1 para conseguir fazer a divisão. Esse aqui é meu polinômio. Então eu desço 1 e coloco o meu polinômio. Desci o 0 e faço uma divisão. Aqui eu desci o 1 e estou fazendo novamente o XOR. É uma sucessão de XOR. Aqui é uma sucessão de divisões, no caso, sucessivamente subtração. Agora 10 dividido por 2 dá 25, dá 5 e sobra 0. Esse aqui seria o meu CRC, se fosse o caso da divisão. Então, seguindo aqui, ó, eu vou seguir sucessivamente fazendo XOR sucessivos, né? Vou pegar a caneta laser e vou fazer de novo o meu polinômio, que está aqui. Sempre quando tem o chapeuzinho é o meu polinômio, que é o XOR. Aqui deu 1 com 1 dá 0. Lembra que sempre pelo menos 1 vai ficar zerado. 1 e 1 deu 0. Aqui deu 1, diferente da 1, diferente da 1. 0, 0 é igual a 0. 1 e 1 é igual a 0. E assim sucessivamente. O que acontece agora? Se eu contar aqui, ó, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bits eu consigo dividir com 17 bits, que é o número do meu polinômio? Não, então eu tenho que descer
um elemento, que é o 0. Desci o 0. Agora sim eu consigo fazer. Então, eu sempre checo o primeiro número, o primeiro número aqui tem que ter pelo menos 17 bits para eu conseguir dividir pelo meu polinômio. O algoritmo que eu vou mostrar vai ficar claro isso. E aí eu faço sucessivamente o XOR. Aqui eu zerei de novo mais um. Desci outro 0. De novo faço o XOR. Olha que zerou vários aqui agora. 1 e 1 dá 0, 0 e 0 dá 0, 0 e 0 dá 0, 0 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 0. Ou seja, eu zerei 5 elementos de uma única vez. O que me restou foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. 12 bits. Então, 12 bits eu não consigo fazer um XOR de 12 bits num polinômio de 17 bits, por exemplo. Então, o que eu vai ter que fazer? Eu vou descer um 0. Eu não posso ainda fazer meu XOR. Eu vou descer outro 0. Não posso fazer meu XOR. Eu vou descer mais um 0. Vou descer mais um 1. Vou descer mais um 0. Agora sim eu consigo fazer o XOR. E assim sucessivamente. Até quando eu chegar no final, ele vai ter passado por todos os elementos e vai me resultar esse valor aqui, ó. 0,100, que... Desculpa, o 0 que não conta, né? Porque você vai pegar 16 bits aqui, ó, de trás para frente. Então, 1001 é o 9 em hexadecimal. 0100 é 4. 0111 é 7. 1001 é 9. Ou seja, o CRC 16 bits para o caractere A é esse valor aqui. Agora, como que eu faço para que o receptor valide essa informação? Então, quando eu for mandar agora a minha informação para o meu receptor, eu vou pegar o dado, que é esse dado aqui, e ao invés de eu mandar tudo 0, eu vou substituir esses 16 zeros que estão aqui, eu vou substituir por esse CRC. E eu vou mandar essa informação para o receptor. Chegando no receptor, essa informação no receptor, o receptor vai fazer o mesmo algoritmo, só que ao invés dele usar o 00, ele vai usar o valor de CRC que está aqui. E ele vai fazer a mesma conta. A conta dele vai ter que zerar os bits aqui embaixo. Se ficar tudo 0, significa que esse dado está válido. Se não ficar 0, significa que está inválido. Então, se eu pegar esses mesmos elementos e colocar aqui e mandar para o receptor, ele tem que fazer essa mesma conta e ele tem que estar tudo zerado. Os 16 bits tem que ser zerado. Se tiver zerado, significa que o dado está válido. Última coisa agora que eu gostaria de mostrar, para finalizar esse vídeo, é basicamente o algoritmo utilizado aqui, ó. Esse algoritmo aqui, ó, ele basicamente verifica o seguinte, ó, ele vai pegar o CRC e vai comparar. Esse está em hexadecimal, isso aqui significa assim, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É exatamente isso aqui, ó. O que ele está querendo fazer? Ele pega o CRC e compara se o bit mais à esquerda é 1. Se o bit mais à esquerda é 1, ele seta uma flag para fazer o XOR. Onde ele usa o XOR está aqui, ó. Então ele vai pegar... lembra que ele só faz o XOR quando o número de bits do CRC for pelo menos 17? Então é isso que ele está fazendo aqui, ó. Ele está verificando se o mais à direita, se não, ele vai shiftar o CRC para a esquerda e adicionar uma letra da sua mensagem. Vou voltar aqui no slide para facilitar. Ele faz a comparação. Lembra que ele só faz o XOR, aqui ele não fez o XOR, ó, porque estava tudo zerado, então ele foi fazendo... Quando ele comparou aquele bit 1 com bit 1, ele falou, opa, 1 ele flegou a flag dizendo assim, vou fazer o XOR. Aí ele fez o XOR aqui. É exatamente isso que está fazendo. Enquanto ele não for, ele vai shiftando para a esquerda e ele vai adicionando um elemento do seu alfabeto, do seu caractere, um bit do seu caractere, lá até que o valor consiga fazer, é possível de fazer o XOR. Então é basicamente isso, o algoritmo. Mas é isso aí, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se precisar de mais detalhes, faz os comentários aí. Valeu!